Saudações, meus súditos! Aqui quem fala é o Shoei, e hoje nós vamos explorar um spin-off. Como seria o passado de Noel Noah, de acordo com a minha visão. Então, limpe os pés antes de pisar no tapete vermelho e vamos começar. Diferente do que muitos podem pensar, Noah veio de uma infância difícil, onde os seus pais tinham que ter muito cuidado com os custos para poder ter pelo menos uma refeição por dia dentro de casa. Ele sofria, às vezes tinha que trabalhar pelo pai, às vezes tinha que cuidar da mãe, pois ela não estava bem, e, graças a isso, desenvolveu uma mente muito forte e muito sólida, porém nunca soube aproveitar direito. Na escola era ainda pior. O orçamento lá era limitado, e o campo de futebol que tinha era apenas barro seco e alguns matos que cresciam no arredor. Porém, Noah nunca ficou desmotivado por isso, mesmo ele nunca sendo um jogador titular. Comparado com outras pessoas, com outros alunos, ele era muito fraco. Ele não tinha nível de competir sequer com os piores jogadores dali. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Noel passava muito tempo nos bancos, assistindo os jogos, prestando atenção nos lances, decorando cada passe, cada chute, cada estilo de jogo de cada aluno que participava ali. Ele era atento, ele era apaixonado pelo esporte, mas entre ele e o cego da sala sempre escolhiam o cego. Noah era a última opção. Ninguém dava nada por ele. Até que, certo dia, Noah estava chutando a bola contra a parede, frustrado por nunca poder participar de nada, por nunca poder jogar oficialmente e por ter condições tão precárias. E então, ele chutou a bola com muita força usando seu pé direito, o que ele pensava ser o dominante. E foi aí que a vida deu uma virada. Afinal, a bola sobrou, mas sobrou no pé esquerdo de Noah. E foi aí que ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Assim que a bola caiu sobre seu pé esquerdo, ele dominou com perfeição e chutou de volta, causando mais um impacto avassalador contra a parede. E desde esse dia, Noah nunca mais foi o mesmo e a sua vida começou a mudar. A ambidestria natural, segredo por trás da alavancagem na carreira de Noel Noah nos tempos de hoje. Foi graças a isso que ele pôde se destacar como um dos melhores jogadores. Porém, ainda faltava algo. Ainda faltava lapidar esse jogador incrível que estava para nascer. Ainda tinha um detalhe que estava passando em branco. E este era o mais óbvio de todos. Não era genialidade. Não era simplesmente talento nato. Era algo muito mais perigoso na mente de alguém que veio de um passado tão complicado. Era a lógica. O senso comum, a razão. Aquele que não seguia apenas pelo momento e pelo sentimento. Ele busca entender 100% de cada lance e sempre está adaptado e preparado para dominar qualquer que seja a jogada. Um drible, ele sabe como cortar. Um passe, ele sabe como interceptar. Um chute, ele sabe perfeitamente finalizar. Quer a bola sobre no seu pé direito, no seu pé esquerdo, no canhoto ou no destro. Não importa de onde a marcação vem, Noah sempre vai encontrar um caminho lógico e racional para poder esquivar e destronar diversos gênios. Mas agora, voltemos aos dias anteriores, onde ele ainda estava despertando essa habilidade inata. Por ter passado muito tempo no banco, Noah notava incongruências, notava falhas, erros óbvios e até brechas que nenhum jogador mais ali dentro conseguia ver. E é claro que pelo ângulo que ele assistiu o jogo, isso era mais óbvio. Porém, desde a primeira vez que ele entrou em campo, era como se ele pudesse enxergar de cima. Era como se ele pudesse ser um espectador, ou mesmo um maestro, controlando as marionetes que são os outros jogadores. Porém, é claro, ninguém além do próprio sabia dessa habilidade. Sabia que Noah era capaz. E então nunca deixavam ele entrar em campo novamente. Até que houve um jogo decisivo. E esse jogo está prestes a começar. E eu irei narrar para vocês como foi a primeira partida de Noel Noah em sua carreira, ainda não profissional, mas acadêmica. Noah mais uma vez está no banco de reservas, assistindo de braços cruzados, enquanto a sua universidade francesa está disputando contra a Internacional, a seleção alemã, sub-20. E então, durante o jogo, ele percebia diversas brechas, vários ataques falhos e o placar estagnado em um 1-0 para o lado dos alemães. Ele estava insatisfeito, furioso, frustrado, afinal de contas, se ele estivesse em campo, pelo menos 3 de 5 jogadas seriam um gol com 100% de certeza. Os outros dois, 85%. Ele sabia muito bem disso
e sabia que se entrasse em campo era para revolucionar. O técnico, sem saber o que fazer, estava em desespero, olhava para o campo e se perguntava: será que se eu adicionar uma nova arma aqui, podemos virar esse jogo? Será que ainda temos chances de vencer isso? Olhou para o jovem Noah. Noah olhou de volta para ele e acenou com a cabeça. O técnico então se levanta e a partida está prestes a ter a maior virada de todos os tempos. O narrador então grita: vejam! É uma substituição para a seleção francesa. O que eles planejam? O que o técnico tem em mente? Qual é o jogador que vai entrar? Noah se levanta, termina de amarrar sua chuteira e pisa no gramado, retirando o atual camisa 9 da equipe para colocar Noah em seu lugar. O narrador continua: é Noel, Noah, o homem que nunca entrou em campo. Ele é considerado um aluno muito inteligente, um ótimo leitor e com notas acima da média, mas ele nunca sequer pisou em um campo de futebol. Qual a loucura que pretende fazer o técnico francês? Acompanhe em tempo real o desempenho desse novo jogador. Noah entra em campo. Em silêncio, ele sabia que não precisava falar nada. Afinal de contas, precisava apenas demonstrar os seus feitos para calar a boca de todos aqueles alemães que estavam debochando e ironizando dele. Muitos riam, muitos falavam: caralho, esse técnico tá maluco? O que ele tem na cabeça? Olha esse novato. Ele apenas encarou e fixou o olhar no gol, procurando a brecha mais óbvia para passar. O jogo então recomeça. A bola está no pé da seleção francesa. E é a hora de um contra-ataque. O camisa 10 corre. Encontra Noah em um lugar que nenhum jogador sequer tinha cogitado estar. Na lateral, onde a zaga era mais pesada. Porém, era um espaço perfeito para um passe. E não sobrava mais ninguém. Do lado esquerdo, haviam 2 marcadores contra o outro atacante. Do lado direito, Noah estava sozinho com um único zagueiro. Porém, o mais parrudo entre eles. Ainda assim, o camisa 10 decide tocar nos pés de Noel Noah, que sai correndo com a bola e a marcação não perdoa. O bastardo se aproxima dizendo: calma aí, novato. Você tá indo longe demais para quem acabou de entrar em campo. Não pense que vai conseguir passar por mim tão facilmente. A pressão era perigosa, densa. Noah sentiu o campo gravitacional dele cada vez mais limitado. Não era um jogador comum. Aquele realmente tinha um nível profissional. Toda a atmosfera era pesada. Porém, quem tem muito tamanho, peca em velocidade. E Noah identificou isso rapidamente. Então ele corta para a direita, corre e passa pelo zagueiro. Não tão fácil quanto se narra, porém, ele conseguiu. O zagueiro ficou para trás. Quando ele pensa em girar o corpo, Noah já está na pequena área. O goleiro, estupefato, abre os olhos e respira fundo. Eu vou defender. Eu vou agarrar esse chute. Eu vou te impedir, Noel Noah. Mas 2 zagueiros avançam para cima do craque. E então, aquele jogador que antes estava marcado ficou sozinho e gritou: passa para mim, passa para mim, passa para mim agora, Noah. É um gol garantido. Noah leu e viu que se tocasse a bola, perderia instantaneamente toda a jogada que criou. Perderia, no mesmo instante, qualquer lógica para finalizar e empatar aquele jogo, empatar aquele placar. O técnico do outro time assistia tudo com olhares vidrados. Ele não parava de encarar Noah. O velho bastardo ficava com muita atenção até demais. Noah então cortou o resto da zaga, que era bem mais fraca comparada ao anterior, dominou com seu pé esquerdo e soltou uma bomba no gol, ao nível de que sequer o goleiro conseguia alcançar. Quando ele pulou, a bola já havia batido na rede. Era golaço da seleção francesa. O jogo então voltou a correr. O apito final soou. O placar, 2-1. O segundo gol também por parte de Noel Noah, que teria feito muito mais se não fosse pelo curto tempo que entrou em campo. A seleção alemã ficou surpreendida. Olhou para o jogador com admiração, não com ódio. Os craques ficaram estupefatos com ele. Aquela mera presença, aquele jogador nunca antes visto, começou a abalar o mundo e a chamar a atenção, desejada e indesejada, pois seus parceiros de equipe começaram a desenvolver inveja de seu potencial. O técnico alemão não disse nada para Noel Noah, mas se acendeu uma fagulha em seu coração, dizendo que era para continuar acompanhando aquele jogador. Aquele craque que pisou em campo uma única vez e deu uma virada em cima do seu time. Desde então,
Com essa virada, Noah começa a ser reconhecido nacionalmente. Começa a jogar em times menores, dentro da França. Porém, esse ainda é só o começo de uma longa história. Mas é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar uma narração um pouco mais fluida e também que vocês possam explorar junto comigo e imaginar todos esses cenários. Esse vídeo acabou atrasando um pouco porque, como eu posso dar essa notícia pra vocês, a CLT acabou me pegando, então é isso. Mas eu não vou desistir, espero muito que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve aí, por favor. E vamos decolar, vamos pra frente. Vamos dar esse salto de carreira tal como Noel Noah. Me acompanhe pra parte 2.